Como você sabe que você não é arrogante? Como você tem certeza que você não é arrogante? O que os grandes sábios, os grandes professores têm a nos ensinar sobre a arrogância e como verificar, né? Se nós temos ou não essa arrogância escondida. Acompanhe esse vídeo. Eu tenho certeza que vai poder abrir novas maneiras de você observar a si mesmo e perceber se você não pode melhorar em várias coisas com algumas pequenas mudanças na sua vida. Assista esse vídeo até o final. Tenho certeza que alguma coisa sua vida vai ficar melhor, tá bom? Eu vou começar conversando com você sobre uma frase muito famosa. Você já deve ter ouvido falar. Só sei que nada sei. Você sabe de quem que é essa frase? Só sei que nada sei? Você vai dizer que é do Sócrates, filósofo grego? Tá errado! Essa frase é creditada sim a Sócrates. Talvez como uma forma de entender os ensinamentos de Platão, mas não tem nenhum texto de Platão, que registre que Sócrates tenha dito esta frase. Então, eu quero começar com esta profundidade. Só sei que nada sei diz muito sobre o ensinamento de Sócrates, diz muito sobre o que Platão registrou dos ensinamentos de Sócrates, mas a gente achava que sabia. Então abre a cabeça e escuta um pouquinho o que nós temos a dizer aqui. Porque eu confesso a você que talvez eu poderia ter condições ainda melhores, além das que eu tenho no meu trabalho, né, com os meus professores, na evolução do meu processo, eu teria avançado mais, eu teria aprendido mais, se eu não tivesse perdido tempo achando que sabia das coisas. E, como a gente viu, a gente achava que sabia que a frase era de Sócrates, né? Então, vamos entender essa coisa dessa arrogância escondida, ou de como verificar se nós somos arrogantes mesmo. Para começar, eu vou citar o Evangelho, Provérbios, capítulo 16, versículo 18, que diz o seguinte: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Algumas traduções do Evangelho colocam isso de uma outra forma. O mesmo trecho eles colocam: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Então, já no Velho Testamento já tem esse alerta sobre a soberba. Essa questão importante que nos cega. Eu achar que eu sei, eu achar que eu conheço, eu achar que eu tenho a verdade. E você pode dizer, não, mas é um ensinamento bíblico. Lá vem o Vitor com citações do Evangelho, mas eu não sou cristão, e por que eu tenho esse ensinamento religioso? Não, a gente pode pensar no livro A Arte da Guerra. Sun Tzu, um estrategista militar. E ele diz no livro: provoque a arrogância do inimigo. Deixe o inimigo se tornar arrogante. Porque a arrogância traz a cegueira. E Sun Tzu usava isso como estratégia para derrotar o inimigo. Então eu estou aqui falando com você de uma maneira amiga, para te dizer, não seja arrogante, para não ser derrotado, para não ser enfraquecido, para não se diminuir. Se você acha que sabe,
se você acha que pode julgar, se você acha que pode determinar como as coisas são fora da sua área de conhecimento e estudo, você está correndo o risco de ser derrotado. Um inimigo inteligente quer mesmo que você ache, quer mesmo que você tire essas conclusões, porque você estará cego, você estará fraco. E isso é alertado de outras maneiras. Ainda na China, Confúcio alertava: é preferível a mesquinhez à arrogância. E pensando que Confúcio estava falando de questões sociais, questões políticas, questões de organização, então Confúcio coloca que para a sociedade, para as pessoas, para as famílias, a mesquinhez faz menos mal do que a arrogância. Então, eu quis trazer esses sábios, esses ensinamentos falando disso, para que você perceba a importância de acalmar, de olhar um pouquinho para si, de abrir mais os ouvidos, de escutar um pouquinho mais, de perceber quando a gente está afirmando algo que poderia ser afirmado de uma maneira mais doce e talvez com uma interrogação no final. Você concorda? Ou será que é assim? Será que eu estou certo? Talvez você se torne mais sábio. Talvez o seu conhecimento se expanda. Eu tenho aqui uma frase de Rubem Alves, escritor, que dizia assim: nossa incapacidade de ouvir é a manifestação mais constante e sutil da nossa arrogância e vaidade. Vou repetir porque tem a ver com o que eu acabei de falar. Nossa incapacidade de ouvir é a manifestação mais constante e sutil da nossa arrogância e vaidade. Percebe? Ele coloca em contraposição que a arrogância nos torna incapazes de ouvir. Então, como é que eu faço para diminuir a arrogância? Escute. Escute mais. Escute mais a opinião dos outros, os porquês dos outros. Entenda mais, troque mais. Aprenda a ouvir mais os outros. Dessa forma, você tem grande chance de começar a se tornar menos arrogante, menos orgulhoso. Goethe dizia, filósofo Goethe, muitos são orgulhosos por causa daquilo que sabem. Face ao que não sabem, são arrogantes. E aí, se você passa a escutar, tem isso que Goethe destaca. Saber o que você não sabe, o que você poderia saber. E para terminar, eu quero deixar aqui as palavras do físico Marcelo Gleiser, que deixa essa condição da ilha do conhecimento. A ideia da ilha do conhecimento é a ideia de que tudo que nós sabemos compõe a nossa ilha de saber. E tudo que nós não sabemos está à margem da ilha. É como se fosse esse oceano em torno da ilha. E essa metáfora é a ideia de que quanto mais você sabe, quanto mais você conhece, quanto mais você realmente estuda, mais você aprende, você percebe que a sua ilha é maior, você detém mais conhecimento, mas a sua margem, a sua praia nessa ilha é cada vez maior, conforme você sabe mais. E essa praia, essa margem da sua ilha, é o noção, é o saber de que você não sabe. É o quanto você ainda não sabe. Então é muito interessante isso, porque esta é uma imagem que nos mostra um pouco aquilo que se acredita a Platão. Quanto mais eu sei, mais eu percebo que não sei. Então eu acho que na conclusão desse vídeo a ideia da gente tentar reconhecer do nosso conhecimento tudo aquilo que a gente não sabe dele, conforme eu me aprofundo, e também
de aprender a ouvir. Aprender a ouvir como contraposição ao aspecto da arrogância. Ok? Se você acha que essa reflexão pode ajudar alguém, essa reflexão pode trazer uma condição de diálogo melhor, uma condição de paz, uma condição de comunicação melhor, repasse esse vídeo. Transmita coisas boas. O mundo está precisando e você pode colaborar com isso. Se gostou, dá um joinha e a gente segue em frente. Acompanhe o canal que você vai ter sempre informação e vídeos relevantes para ajudar a gente a se tornar uma pessoa melhor, a se tornar uma pessoa melhor que ontem e amanhã ainda melhor que hoje. Um abraço, até mais.